A paz do Senhor para a igreja. Vamos abrir a palavra? Em primeiro lugar, vamos ficar em pé para nós lermos a Bíblia? E depois eu vou pedir para o pessoal da mídia me ajudar. Vamos ficar em pé? Você trouxe a palavra, amém? Abra a palavra em Mateus, no capítulo de número 4. Nós vamos ler o versículo de número 17. Mateus 4, 17. Mateus 4, 17. Você encontrou? Amém? Mateus 4, 17. A palavra de Deus nos diz assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Diga, arrependei-vos. Agora abre a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos ler dois versículos muito conhecidos. Romanos, capítulo de número 12. Diga, uma nova vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Você pode se sentar? Voltando aqui a Mateus, no capítulo 5, no versículo 17. Quando Jesus diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que ele está dizendo? O que esse texto está dizendo? O que Jesus está dizendo? A ideia que está sendo passada, que Jesus está declarando aqui é o seguinte: o reino de Deus chegou, o reino de Deus se aproximou, o reino de Deus interferiu no tempo e no espaço. Este é o ponto vital da história da redenção, do cumprimento de tudo aquilo que o reino de Deus é. Agora, forma-se um povo especialmente de Deus para a obra de Cristo. Manifesta-se agora a presença de Deus entre os homens, pela pessoa de Jesus. Jesus estende agora o convite aos homens para aceitar ou rejeitar o senhorio de Deus em suas vidas. Essa é a realidade de um pouco que a gente vai conversar aqui. Eu queria poder te conhecer, saber quem você é, de onde você vem, o que você faz, o que Deus tem falado com você, como é que o Espírito Santo de Deus tem te tocado, que coisas boas você tem para testemunhar, para contar, para dizer acerca de Deus. Quantos aqui conhecem a Deus? Quantos aqui conhecem Jesus? Quantos aqui um dia já entregaram a sua vida para Ele? Quantos aqui já se arrependeram dos seus maus caminhos? Quantos aqui conhecem quem Jesus é? O que você tem para falar acerca dele? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: o que você tem para falar acerca de Deus? Depois você vai me contar. Eu tenho certeza que você tem coisas lindas para falar acerca de Deus. Eu tenho certeza que você tem coisas lindas para testemunhar acerca de Jesus. Eu tenho muita história para contar. Eu tenho muito de Deus para falar. Eu tenho muito de Jesus para testemunhar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, eu estou aqui. Você está aqui, nós estamos aqui. Nossa, que legal, estou vendo meu primo ali. Que bênção. Ele tem história para contar. Ele tem muita história para contar. De como o Senhor o resgatou. Como o Senhor o guardou, o livrou. Como o Senhor o chamou das trevas para a sua divina luz. Eu não estou falando das trevas dele, estou falando das minhas também. Porque Jesus, ele chama cada um. Ele traz cada um. Ele chama você pelo seu nome e diz: tu és meu. Você é de Deus, eu sou de Deus, nós somos de Deus. Ele está em nós, Ele está em mim, Ele está em você.
O Espírito de Deus habita em mim, o Espírito de Deus habita em você. O que você precisa fazer é crer. Você precisa crer, você precisa confiar. Você precisa compreender quem Jesus é e quem você é nele. E o propósito dele com você. Talvez seja isso que você ainda não entendeu. O propósito dele com você, o plano dele com você, o amor dele por você, pela sua casa, pela sua família. Porque ele te ama. E não é jargão. Ele realmente te ama. Então eu quero compartilhar algumas coisas com você acerca do que eu pensei esses dias, pensando no reino, pensando sobre o reino, pensando sobre o Comep, pensando sobre a minha casa, pensando sobre a minha vida, pensando sobre a minha família. Gente, mas eu pensei, meditei, refleti, orei, busquei, perguntei para o Senhor, o que o Senhor quer falar com a gente? O que a gente precisa entender? Para onde o Senhor quer nos levar? Qual é o lugar que a gente ainda não entrou? Qual é a realidade que a gente ainda não compreendeu? Qual é a postura que a gente ainda precisa adotar? Você faz perguntas para Deus? Tem um aqui que faz mesmo, né? Eu faço muitas perguntas para Deus. E quero dizer uma coisa para você. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ele assim: Deus tem resposta para te dar. Pode ser às vezes não no momento que você tão na sua urgência, mas Ele tem resposta para nos dar. Amém? E eu estava pensando sobre o reino, e eu meditei o quanto o rei tem um plano traçado desde a fundação do mundo. Você tem ideia disso? De que um plano foi traçado? Desde Adão, desde a queda, desde lá do início. E você? Onde é que você está nele? Jesus não abriu mão do seu governo, Deus não abriu mão do seu governo sobre a criação. Deus tinha um plano para recuperá-lo por intermédio de um representante da humanidade que fosse absolutamente obediente e submisso ao seu governo amoroso, Jesus Cristo. Um plano foi traçado. Ele tem início, ele tem meio, ele tem fim, ele é eterno. Neste reino, as coisas são contrárias, porque o maior no reino é aquele que serve. O reino está em guerra, mas não precisa ficar preocupado, você está do lado vencedor. Esse reino é diferenciado, é um reino onde os servos são chamados de amigos. O rei envia os seus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. O rei recruta soldados, o rei levanta generais. O reino de Deus é tomado por esforço. Muitas coisas nós podemos dizer acerca do rei e acerca do reino. E acerca de Cristo, que foi quem estabeleceu o reino de Deus. Ele é o cabeça, Ele é o corpo da igreja, Ele é o princípio, Ele é o primogênito dentre os mortos. Por seu sangue derramado na cruz, nós somos reconciliados com Ele. Eu quero convidar você a refletir como a sua vida está. Quem o rei é, quem você é e onde você está. Queria que você coloca o PowerPoint para mim, por favor. Eu falei para você que eu queria conhecer você. Como não tem como eu conhecer todo mundo de uma vez, pelo menos eu vou me apresentar. Vou falar um pouquinho para você, acerca de mim. Isso aí é um pouquinho de nós, da nossa casa, da nossa família. Está ali meu pai. A família já aumentou, já cresceu, mas a gente não aumentou as fotos ainda, tá, gente? Mas eu tenho muito orgulho, muita alegria com a família que o Senhor tem nos dado. E a nossa família é perfeitamente igual à sua. Temos problemas, como a sua tem. Temos dificuldades, como a sua tem. Temos chamado, como a sua tem. Temos responsabilidades, como a sua tem.
Temos desavenças como a sua tem. Temos perseverado como a sua tem. Temos prosseguido em conhecer o Senhor como a sua também tem. Essa é a nossa casa, essa é a nossa família, esse é o nosso bem maior. Pode passar, por favor. Esse é meu esposo, gente, que está tocando aqui para mim. O André. Esse ano, no dia 4 de fevereiro, com a graça de Deus, nós comemoramos 30 anos de casado. Deus nos deu, para a glória do Senhor. Nos casamos com 20 anos. Já no nosso primeiro ano de casado, o André já estava aqui comigo ministrando louvor no Comep. Temos a Débora, nossa filha, que está sentada aqui no primeiro banco. Temos o Lucas, que vai estar aqui hoje à noite também. E nós temos uma caminhada. E nessa caminhada eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a MPC, sobre a Mocidade para Cristo. Eu nasci no Evangelho, eu cresci dentro da Igreja Assembleia de Deus, essa casa é a minha casa. Meu pai foi chamado para o Ministério Pastoral, eu tinha 12 para 13 anos de idade. E aqui eu cresci, aqui eu aprendi sobre Deus, aqui eu aprendi a amar a Deus. Aqui eu identifiquei o meu primeiro chamado. Eu tinha 9 anos de idade, estava na escola bíblica de férias. E o Espírito Santo me visitou a partir de uma mensagem missionária, onde a missionária me chamou ao arrependimento. Ela conseguiu me fazer compreender que eu era pecadora, que eu fazia coisas más, e que eu precisava me arrepender dos meus maus caminhos, e que a minha vida precisava mudar, e que eu precisava assumir a minha responsabilidade espiritual. E a partir daquele dia eu fui para casa e comecei a ler a Bíblia. E eu me lembro que eu abri a Bíblia no Evangelho de Marcos, e eu parei no versículo, aquele versículo nunca mais saiu da minha alma, da minha mente, do meu coração. E Jesus falou assim comigo: eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, a mim me convém agregá-las, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho, e haverá um pastor. E eu compreendi, anos mais tarde, que Deus tinha para mim um ministério pastoral. E por eu ter sido evangelizado por uma missionária, eu sempre quis ser missionária. Eu sempre quis me envolver com missões. Eu sempre quis ir para missões. Eu sempre quis trabalhar em missões. E foi muito interessante, porque parece que isso sempre foi algo que nunca chegava. Eu me envolvia com Deus, me envolvia com a obra de Deus, me envolvia na igreja, me envolvia com ministérios. Descobri desde cedo, muito cedo, que eu gostava de cantar. Pedi para Deus para casar com um músico. Deus respondeu minha oração. Você tem que pedir para Deus também com quem que você quer se casar. E Deus me deu, e Deus foi me dando, Deus foi me acrescentando experiências, até que um dia eu parei. Eu estava na igreja, estava tudo muito bem, uma casa maravilhosa, filhos maravilhosos, marido maravilhoso, igreja maravilhosa, tudo maravilhoso. Mas eu parei para escutar uma canção, e aquela canção me fez reavaliar. Aquela canção era algo que Deus estava falando fortemente ao meu coração. E ali o Espírito Santo começou a me dizer: você construiu uma casa numa ladeira, num alto monte muito especial. Você tem vivido muito boa vida. Talvez nem tudo você me pediu, mas mais do que você sonhou. E ali o Espírito Santo de Deus começou a me falar. E aí ele começou a falar: sobe mais alto e maravilhas tu verás. Sobe mais alto e maravilhas tu verás. O que Deus está falando com você? Aonde Deus quer te levar? Aonde o Espírito quer te conduzir? Qual o caminho o Espírito Santo de Deus tem para você trilhar? E naquele dia eu percebi que algo na minha vida precisava mudar, que algumas coisas precisavam, que algumas coisas precisavam se reposicionar, e coisas na minha vida, algumas coisas na minha vida precisavam mudar. E foi isso que ontem eu também pensei. O que é que na sua vida ainda precisa mudar? Do que é que você ainda precisa se arrepender? E foi muito interessante, porque quando o Espírito Santo de Deus começou a me tocar, eu tive que fazer uma entrega para Deus.
eu tive que fazer uma entrega para Deus. E aí eu lembrei de Romanos 12. Porque talvez eu e você possamos pensar que no reino nós não precisamos nos sacrificar, porque Jesus, Ele já se sacrificou. Ele é o sacrifício vivo, santo. Ele é o sacrifício, Ele fez o sacrifício, Ele cumpriu o sacrifício. Ele nos trouxe de volta para Deus, e é isso mesmo. Mas porque Ele fez, eu vou fazer. Porque Ele fez, eu vou fazer. Porque Ele fez, você pode fazer. Nós podemos fazer. Nós podemos abrir mão. Nós podemos deixar. Nós podemos. Porque Ele nos mostrou o caminho que nós devemos andar. E eu me lembro que eu tive que fazer uma entrega para o Senhor. E essa entrega era algo que para mim tinha muito significado. Porque eu tinha profundo entendimento de que não seria algo de pequeno significado, mas seria algo de grande significado. E eu tinha que abrir mão de todas as realidades pessoais e imagináveis com as quais eu pudesse me apegar. E ali o Senhor começou a trabalhar em mim. E um dia o Espírito Santo falou comigo: gasta 3 dias, tira 3 dias para se consagrar, entra na minha presença, porque tem algo que eu quero fazer com você e em você. E aí o André se organizou, cuidou dos meninos para mim, me deu esse tempo, e eu passei 3 dias de consagração. E naqueles dias Jesus falou para mim assim: você só tem que se entregar e me entregar. E aí eu comecei a orar, eu comecei a entregar tudo aquilo que tinha mais significado para mim. Minha casa, minha família, meus filhos, meu marido, minhas decisões, meu ministério, minha família, meu convívio familiar, meus relacionamentos, minha profissão. E Deus foi falando e eu fui entregando. Deus foi falando e eu fui entregando. Deus foi falando e eu fui entregando. Coisa que eu nem imaginava que eu tinha que entregar. E Deus foi falando e eu fui entregando. O Espírito foi falando e eu fui falando de volta. Até que acabou. Quando acabou, o Espírito Santo me falou para contar isso na minha casa, para contar isso para o meu marido, contar isso para os meus filhos. Aí eu contei. E foi muito engraçado, porque quando eu contei, a Débora está aqui. Às vezes ela não gosta muito que eu conte algumas coisas, mas eu compreendo o coração dela. E eu falei para eles que eu tinha feito uma entrega para Deus. E agora, e que eu estava à disposição dele, para aquilo que ele quisesse, para falar, ordenar, o que manda quem pode, obedece quem tem juízo. E ela falou assim: mãe, deixa eu compreender. Ela tinha mais ou menos uns 8, 9 anos de idade. Ela falou assim: nós fazíamos na época evangelismo num povoadozinho, lá perto de Pirinópolis, lá no Caxambu. Tinha uma igreja do nosso ministério lá, não sei se ainda tem, mas nós íamos várias vezes ali. Nós fizemos evangelismo nas escolas lá. Nós ajudamos o pastor na época que estava começando aquela igreja lá. E foi muito bom. E os meus filhos iam e participavam. E a gente fazia trabalho com criança. E foi algo muito legal que Deus nos deu a oportunidade de fazer lá. E ela falou assim: então se Deus falar assim: Joslaine, vai para o Caxambu, vai morar lá, vai me servir lá, vai pastorear lá, aí você vai. Eu falei: eu vou, porque se ele falar para ir, eu preciso ir. E eu vou ter que ir junto? Essa foi a pergunta que ela me fez. Eu vou ter que ir junto? Acho que ela imaginou a cena, né? Eu falei: calma, você está certa, você entendeu, você compreendeu o que é deixar Deus mandar, deixar o Espírito apontar, deixar o Espírito dizer o que Ele quer de você e o que você está disposto a dar. O que você está disposto a sacrificar. Mas tem uma coisa que eu não disse para ela naquele dia, mas eu quero dizer: em Jesus a gente pode confiar. Você pode repetir isso? Em Jesus a gente pode confiar. Porque não tem nada que está fora do alcance dele. Não tem nada que está fora
do propósito dele. Quando você anda com ele e ele anda com você, pode ter certeza que ele vai cuidar, pode ter certeza que ele vai organizar, pode ter certeza que ele vai fazer, pode ter certeza. Essa certeza eu e você precisamos, podemos carregar. Ele vai prover, ele vai fazer, porque ele é Deus, e nele a gente pode confiar. Mas enfim, o que aconteceu? Aconteceu que os meus planos mudaram. Os planos de Deus, tem uma canção que o Nani Azevedo canta, né, que ele diz que os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso fazer. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e fraco, mas Ele é Deus. Ele sempre tem o melhor. Ele sempre faz o melhor pelos seus. Eu quero agradecer ao Senhor, porque Ele me convenceu, Ele me colocou nesse lugar. E o meu cordão umbilical precisou ser cortado. E isso não foi legal. Não foi legal sair de perto do meu pai. Não foi legal. Foi difícil. Foi doloroso. Porque, gente, estar com meu pai é muito bom. Meu pai é uma bênção, meu pai é um homem de Deus, meu pai é um exemplo, meu pai é dedicado, meu pai é um homem honrado. Meu pai, eu louvo tanto a Deus meu pai quando eu venho no comer, principalmente, sabe por quê? Porque ele senta ali. Ele está aqui. Talvez ele não precisasse mais estar aqui. Ele tem pessoas que trabalham com ele, que cuidam por ele, que pastoreiam junto com ele. Mas o coração dele é do Senhor. O coração dele está no Senhor. A visão dele está no Senhor. A vontade dele está no Senhor. E eu tenho certeza que muitas vezes ele deixou de fazer a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Ele deixou de fazer a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. E nós estamos aqui hoje falando de vontade. Onde é que a sua vontade está? Onde é que a nossa vontade está? E Deus me deu a oportunidade de servi-lo em uma missão, que é a Mocidade para Cristo. E tem algumas coisas que eu aprendi na Mocidade para Cristo, que eu não quero demorar, eu quero falar com você hoje. A Mocidade para Cristo foi um ambiente que Deus me levou, que me inspirou muito. Por quê? Porque através de me trouxe histórias de vida, de pessoas que disseram, que deixaram tudo pelo Senhor, que fizeram tudo para o Senhor, e que foram as últimas consequências para Deus e por Deus. Pessoas que não tomaram a sua vida por preciosa, mas pessoas que passaram o ponto de retorno. Pessoas que não voltaram mais para uma vida normal, mas pessoas que só caminharam e só caminham para perto de Deus. Billy Graham é uma dessas pessoas. Billy Graham foi um dos primeiros jovens que ouviram o chamado de Deus, por quem a alma gritava: eu quero jovens para Cristo. Pode passar. E pode passar. Esse aí eu quero pular. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Isso aqui. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre a mentalidade que muitas pessoas têm. E muitas vezes nós, como cristãos, estamos com essa mentalidade. Qual é a mentalidade? A vida é sobre mim. A vida é sobre mim. É sobre a minha realidade, é sobre aquilo que eu quero fazer, que eu quero viver, que eu quero sonhar, que eu quero conquistar, que eu quero alcançar. Mas qual é a mentalidade do rei? Qual é a proposta do rei para mim e para você? E o que nós estamos dispostos a sacrificar para o reino de Deus avançar? Pode passar, por favor. E
nós queremos trocar de mundo. Quero convidar você a trocar de mundo hoje. Pode passar. Eu quero convidar você a perceber onde você está. Você já está nesse lugar aonde você tem a sua vida e o reino de Deus, tem um pedacinho da sua vida e o reino de Deus está lá. Eu vou à igreja, né, eu tenho ministério, eu tenho um momento da minha vida para Deus. Ou o reino é a vida e a minha vida está no reino. A minha vida está no reino. Então, do que eu sou, o que eu penso, o que eu quero ser, o que eu quero fazer, o que eu quero viver, não é mais o que eu quero, é o que Ele quer. Eu não ando conforme o meu querer, eu ando pelo querer dEle. Eu pergunto para Ele, eu converso com Ele, eu recebo a orientação dEle, eu me instruo na Sua palavra. Não sou eu que decido o que eu vou ofertar. Eu falo, Senhor, quanto eu devo ofertar? Senhor, o que eu devo fazer? Eu não sou o dono. A casa não é minha, a chácara não é minha, a fazenda não é minha, é dele, é tudo dele. Você é dele, o seu dom é dele, o seu talento é dele, a sua história é dele, a sua vida é dele, o governo é dele. Ele é rei. O reino é dele e você está no reino. Não é o reino dele que está em você, é você que está no reino dele. E no reino ele é autoridade. Você trabalha para ele e ele trabalha por você. Não é você no centro, ele no centro. E você vive para Ele, você vive para a glória dEle, você fala. E aí, quando a gente entrou, esses anos, agora na Mocidade para Cristo, alguns anos atrás, Deus nos chamou, a mim e o André, para sermos missionários em Portugal. Isso é uma outra história, depois eu te conto. Mas uma coisa que é muito interessante, quando a gente voltou, que Deus falou com a gente, para a gente voltar. E foi algo muito legal, assim, a forma com que Deus confirmou isso. Gente, porque Deus é Deus. Deus faz umas coisas muito engraçadas. Deus nos levou para uma outra igreja, para uma outra denominação. E essa denominação nos sustentou. Deus usou essa denominação para nos sustentar, para também nos sustentar, assim como a Assembleia de Deus. Várias igrejas do nosso ministério, Deus também levantou para nos sustentar como missionários lá. Mas quando Deus falou que era para a gente voltar para cá e voltar para Anápolis e voltar a trabalhar com meu pai, a servir na Assembleia de Deus, juntamente com ele, Deus falou comigo, Deus falou com o André, porque eu e o André, nós fomos criados, né, nós conhecemos a Cristo em igrejas diferentes. O André, ele conheceu a Cristo, ele recebeu a Cristo na igreja presbiteriana e eu na Assembleia. Aí nós nos casamos, nós oramos e Deus falou com ele para ele vir para a Assembleia. Nós servimos a Deus 17 anos na Assembleia. Depois, quando eu me coloquei à disposição de Deus e deixei o Espírito Santo de Deus trabalhar, Deus levou a gente para a presbiteriana. Então nós tivemos 17 anos congregando na Assembleia, servindo a Deus na Assembleia. Depois 10 anos servindo a Deus na igreja presbiteriana. E mais uns 3 anos servindo a Deus, resservindo a Deus na Assembleia de Deus em Portugal. Então olha só, esse foi o nosso primeiro treinamento transcultural. 2 igrejas diferentes, 2 visões diferentes, mas povo de Deus. Povo de Deus. E quando Deus foi confirmar para nós que chegou o tempo de nós voltarmos, sabe quem Deus usou? Quem foi o instrumento de Deus com quem Deus falou, confirmou para o meu esposo que tinha chegado a hora da gente voltar? O nosso pastor da igreja presbiteriana falou: André, você vai voltar para a Assembleia de Deus. Ele foi a pessoa que Deus usou para confirmar que nós deveríamos voltar para cá. Que havia um propósito de Deus aqui, novamente, com a nossa casa, com a nossa família. Sabe o que é isso? Reino. Eu louvo a Deus porque eu aprendi o reino com meu pai. Eu aprendi a ver o reino com ele, porque meu pai é um pastor
que ele não prega, ele valoriza a sua casa, ele valoriza a sua família, ele valoriza a sua igreja, ele valoriza a sua denominação, ele trabalha por ela, ele ministra para ela, ele caminha com ela, ele entende os princípios teológicos que são aqui ensinados e são maravilhosos. Nós somos uma igreja saudável para a glória de Deus. E nós temos que conhecer a palavra, conhecer a teologia. Mas é a própria teologia que nos mostra o caminho que nós devemos andar, da unidade com Deus e com o povo de Deus. Por que eu estou falando que Deus faz essas coisas loucas? Porque quando a gente sai do ponto A e passa para o ponto B, eu posso dizer uma coisa para você: a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Aí, às vezes, quando a gente chegou, as pessoas às vezes perguntavam para mim assim: Joslaine, quanto tempo vocês vão ficar aqui? Vocês vieram para ficar? Sim, viemos para ficar. Eu tinha casa lá, tinha toda uma estrutura lá, entreguei para o missionário que Deus mandou para ficar no nosso lugar. Deixamos tudo com ele, com a família dele. Assim como Deus usou outras pessoas para nos abençoar, Deus também nos usou para abençoar o pessoal que chegou lá. Quanto tempo você vai ficar? Eu não sei. Eu sei que eu vim para ficar. E eu estou aqui. E eu sirvo ao Senhor com alegria. E aqui é o lugar onde eu quero estar. É com vocês que eu quero andar. Por isso eu quero te conhecer. Eu quero saber o que Deus está chamando você para realizar. Eu quero saber em que ponto a gente vai se conectar. Eu quero entender o caminho que a gente vai seguir. Sabe por quê? Porque nós temos muitas almas para ganhar para Cristo. Nós temos muitas almas para alcançar, nós temos muitas vidas pelas quais lutar. O Evangelho precisa chegar a lugares ainda não alcançados, a povos ainda não alcançados. Onde esses povos estão? Talvez esses povos estão do lado da minha e da sua casa. Onde o Evangelho precisa chegar. É para isso que eu estou aqui. É por isso que você está aqui. E para a gente avançar, passe para frente, por favor. Eu quero convidar você hoje a mudar de auto-orientação para auto-orientação. Talvez você mesmo está cansado de se orientar, você mesmo está cansado. Talvez você não está entendendo o caminho que você deve trilhar, mas eu quero dizer para você que Jesus tem um caminho para te apontar. Ele tem uma história. Ele tem algo para te dar, Ele tem algo para te revelar, Ele tem algo para te mostrar. Passe para frente, por favor. Eu quero convidar você a mudar de valores inferiores para valores superiores. Olha, gente, a gente fica preocupado com quem a gente vai casar. E tá tudo certo. Porque isso faz parte da vida. Eu incentivo muito os jovens a casar. Eu trabalho, gente, eu e o André, no nosso tempo em Portugal, foi uma bênção, foi uma unção de casamento que vocês não estão entendendo. Muitos jovens namorando, ou alguns se casaram antes da gente sair de lá, nós já fomos até padrinhos. A gente incentiva mesmo, porque família é plano de Deus, família é proposta de Deus. Um jovem namora para casar, para constituir família, para o reino de Deus crescer. O casamento é um plano de Deus, a família é um propósito de Deus. Então você que está aqui hoje, que você quer se casar, você realmente deve colocar isso diante de Deus, você deve pedir isso para o Senhor, você deve se colocar essa parte da sua vida diante dEle. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Tem coisas pelas quais o Senhor tem coisas mais importantes antes de você se casar. Tem algumas coisas que são muito importantes que acontecem na sua vida antes de você se casar. E a primeira coisa que você precisa entender antes desse tempo na sua vida chegar é quem você é em Deus e o propósito dele com você. Porque quando você entender isso, você vai entender como se relacionar, como viver uma vida de casado, de acordo com a vontade de Deus. Passe para frente. Eu quero convidar você a sair do individualismo para um pensamento comunitário responsável. Sabe uma coisa que eu fiquei muito feliz? Eu fui muito surpreendida quando os meninos me convidaram para estar aqui hoje, para testemunhar, para trazer essa ministração para vocês, essa palavra de Deus para vocês.
Eu estou no Comep há muitos anos, já servi em vários ministérios aqui. Em todos. Eu acho que talvez eu não passei pelo alojamento, mas pelos outros todos Deus me deu a oportunidade de servir em vários ministérios. Eu me lembro uma vez que nós, como igreja sede do ministério, eu lembro que uma vez o nosso líder de jovens falou assim: olha, nossos jovens, nós vamos servir no Comep na limpeza. Quando ele falou assim, todo mundo, como? Sim, nós vamos todos servir na limpeza. Esse ano foi isso que o Espírito Santo de Deus me falou. Nós vamos limpar a casa de oração. E ele falou assim, eu vou explicar para vocês, sabe por quê? Porque nós somos a igreja que naquele momento ela ainda era a sede desse ministério. E nós vamos servir como Jesus serviu. E nós vamos cuidar. E nós vamos trabalhar para o Senhor. E foi um ano que todos os jovens se envolveram na limpeza da igreja. E foi muito bom. E foi um ano de crescimento. E foi um ano de desenvolvimento. E foi um ano onde nós recebemos muito da parte do Senhor. Por termos nos sacrificado em algo que às vezes a gente olhava e falava assim, mas é isso mesmo? Que às vezes enquanto você está aqui, você não está entendendo quantas pessoas estão aqui para você receber algo do Senhor. E eu fiquei muito feliz nesses 2 últimos meses, enquanto Deus me colocou através da vida do meu pai, junto com o André, para acompanhar o Pedro e o Marcos. Eu quero honrar a vida de vocês. Eu quero dizer para vocês, uau, que legal você, que legal o que vocês têm feito para Deus. O quanto vocês têm andado, rodado, junto com a equipe de vocês. Vocês têm visitado as igrejas. Vocês têm se sacrificado. Vocês têm investido. Vocês têm pegado dinheiro pessoal e pegado o carro de vocês. E vocês vão atrás. E vocês se importam. E vocês ligam. E vocês arrebanham. E vocês trabalham. Porque Jesus disse, meu pai trabalha e eu trabalho também. O que você tem feito para o Senhor? Eu quero convidar você a mudar de posição, a mudar de visão, a se reposicionar em Deus, a servi-lo com alegria. Porque isso foi o que eu vi já a vida inteira na vida do meu pai. Ele servindo ao Senhor, ele se doando para o Senhor, ele ofertando para o Senhor, ele visitando para o Senhor, ele cuidando, ele pastoreando para o Senhor, ele estudando para glorificar o nome do Senhor, ele crescendo, desenvolvendo os seus dons na presença do Senhor. Isso é o que eu quero para minha casa, para minha família, para os meus filhos, para o meu marido. Isso eu não abro mão. Do que você não abre mão? Do seu filho se formar. É muito legal quando o filho da gente termina uma faculdade. Mas mais legal ainda é quando um filho da gente tem entendimento de quem ele é em Deus. E que ele diz, a minha profissão é do Senhor. Eu estou a serviço do Rei. A minha vida está a serviço dele. Pode mudar, por favor. Eu quero convidar você a mudar o seu modo de viver, centrado no seu amor próprio, para um amor sacrificial e altruísta. Tudo é oportunidade para Deus trabalhar. Eu não sei o que você tem passado. Eu quero dizer uma coisa para você, mais do que olhar para a sua necessidade, mais do que olhar para aquilo que você talvez não consegue enxergar, é entender que tudo é oportunidade para Deus trabalhar. O suicídio é oportunidade para Deus trabalhar. Como assim, pastor? Uma tragédia dessa? Sim, uma tragédia dessa é oportunidade para Deus trabalhar, porque a Bíblia diz que é melhor a casa onde tem luto do que a casa onde tem festa. Então, se acontece qualquer situação, é uma oportunidade para Deus trabalhar. Não é nessa oportunidade que a gente quer trabalhar, mas é oportunidade para Deus trabalhar. Pode passar. Eu quero convidar você a mudar a sua postura de passividade para um empoderamento intencional. E eu não estou falando aqui de empoderamento humano, eu estou falando aqui de empoderamento espiritual. Uma relação com o Espírito Santo. Um tempo com o Espírito Santo. Uma busca pelo Espírito Santo. Um desejo pelo Espírito Santo que pode nascer na sua alma, na sua mente, no seu coração. Pode passar. Eu quero convidar você
a esse chamado primário. O reino de Deus faz parte da minha vida. Para o reino de Deus agora é a minha vida. Esse é um chamado para um ato de autoabandono. O homem deve descartar seus sonhos, planos e agenda para adotar os sonhos, planos e agenda de Deus. Esse é o lugar onde o Espírito Santo quer te conduzir durante os dias desse congresso. Pode passar. É uma mudança de mundo, é uma mudança de mentalidade. Eu referente para ele referente. A vida não é sobre mim, e sim sobre Deus e a sua missão. Pode passar. Trocando de mundo, se a minha vida for o centro, eu não consigo fazer a diferença. O reino de Deus é a razão da vida. O céu se instaura onde Deus é o centro da história. Pode passar. Quando Cristo chama um homem, ele manda o vir e morrer. Pode passar. Qual é o caminho para ressignificar? Eu quero convidar você a mergulhar. Eu quero convidar você hoje a se entregar ao Senhor. Eu quero convidar você a deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar. Eu não sei como você está. Se alegria, que alegria você tem experimentado. Que alegria você tem experimentado. Mas eu quero dizer para você, reveja seus conceitos. Assuma sua realidade. Dê um passo em direção à mudança e ande acompanhado. Por que, pastor, andar acompanhado? Com quem você tem andado? Quem tem nutrido você? Quem tem encorajado você a dar passos ousados em direção ao lugar que o Senhor tem para você caminhar? Você precisa se cercar dessas bases espirituais. Você precisa se ligar a pessoas que vão nutrir você, até que você esteja preparado para nutrir outras pessoas. Eu queria orar com você. Queria convidar o Douglas aqui, novamente, ele que vai terminar com a última canção. E eu queria orar com você agora. Eu queria orar com você que quer mudar. Eu queria orar com você, enquanto o Douglas vem aqui, se organiza. Eu quero terminar contando algo para você que eu achei muito legal, um vídeo que eu vi de um homem de Deus que tem feito um trabalho maravilhoso para o Senhor. E eu gosto de admirar as pessoas que têm feito coisas bonitas para Deus. Eu gosto de observar, eu gosto de ver. Eu tenho buscado nutrir a minha vida com isso. E ele falou uma coisa que eu quero fechar com você hoje. E ele estava falando sobre reconhecer quem a gente é. Porque se você não entender aonde você está, não tem como você avançar. Se você não entender onde você está, se você não entender quem Jesus é, se você não entender qual estado ou em qual estágio você está vivendo para quê? Você está vivendo para quem? Você está vivendo para você? Você está vivendo para Ele ou você está vivendo para você? O seu tempo é dele ou o seu tempo é seu? A vontade é dele ou a vontade é a sua? O reino é dele e você está no reino, ou você ainda está achando que o reino é você? Que o rei trabalha para você? O rei trabalha por aqueles que nele esperam. Quem você é? Onde você está? Você está disposto a deixar o vento do Espírito soprar?
Você está disposto a renunciar? Você está disposto a abrir mão de posição, de localização, de vida? Você está disposto a deixar Deus virar a sua casa, virar a sua família? E sabe por que muita gente não faz isso? Porque como eu, tem medo ou tinha medo de deixar o Espírito de Deus trabalhar. Eu tinha medo, porque eu estava preparada, eu achava que eu estava preparada. Eu estava preparada para um monte de coisa, mas eu não estava preparada para aquilo que Deus queria realizar. Eu não estava preparada para mudanças tão radicais. Mas Ele teve que me preparar, Ele teve que me moldar, Ele teve que amassar o barro. E muitas vezes para isso Ele precisa nos quebrar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não é um quebrar para te matar, para te destruir. É um quebrar para te renovar. É um quebrar para te transformar. É um quebrar para te colocar no lugar que Ele tem para te colocar. É um quebrar para transformar a sua maneira de pensar. É um quebrar para renovar a sua visão. É um quebrar. Porque tem orgulho, muitas vezes é orgulho no nosso coração. Orgulho de posição, orgulho de denominação, orgulho de dom. Que diminua eu para que tu cresça, Senhor. 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 Eu estou falando de mim, porque eu não quero falar de você, porque a sua questão é com Ele. Eu entendo as áreas que eu precisei e ainda preciso ser tratada, porque o processo, tá vendo? Por que eu coloquei duas imagens aqui, do barro, do oleiro e do iceberg? O barro, porque primeiro ele vai ter que te quebrar. Tem um processo que a gente precisa passar para chegar no lugar onde a gente tem que chegar. E esse processo, ele é contínuo, ele não para. Tem áreas da sua vida que Deus vai ter que tratar. E por que eu coloquei o iceberg? Sabe por quê? Porque Deus hoje Ele te convida a mergulhar. Ele te convida, vai de cabeça, entra nesse negócio aqui, porque isso aqui funciona. Isso aqui funciona. Deixa o Espírito Santo de Deus te levar. Deixa Ele te tratar. Deixa Ele te conduzir. Mas pare de se conformar com a maneira que você está. Pare de se conformar com a maneira que o mundo está, porque não está bem, não está bom. Talvez você está camuflado, você está escondendo o que ninguém vê, você está escondendo a amargura que não quer calar, a tristeza que não quer calar, a desesperança. Mas eu quero dizer para você, existe um rio, existe um rio, existe um rio, existe uma vida, existe uma vida. E o que você precisa fazer? Você só tem que se entregar. Você só tem que se entregar, você só tem que se entregar, você só tem que reconhecer. Mas é necessário entender, é necessário perceber, é necessário reconhecer. É necessário se arrepender. É necessário ter vida transformada, ter mente transformada. É necessário se sacrificar. Eu quero orar com você. Eu fiquei pensando no carnaval, fiquei pensando que Pastor Lucinho, alguns anos atrás, eu ainda me lembro claramente, ele chegou aqui num congresso, eu não lembro o tema daquele Comep naquele ano, mas ele chegou e ele pregou uma mensagem, aquela mensagem, Deus falou muito comigo através daquela mensagem, e ele falou o seguinte: o carnaval no Brasil vai acabar. Eu oro para o carnaval no Brasil acabar. Eu oro para o carnaval no Brasil acabar. Eu escutei e pensei assim: será? O carnaval no Brasil acabar? Será? E na hora que eu pensei isso, eu pensei, ele está certo e eu estou errada. Por que eu não oro para o carnaval no Brasil acabar? Mas agora a gente precisa entender uma coisa. O carnaval no Brasil acabou. Durante alguns anos o carnaval no Brasil parou. Mas uma pandemia se instalou. O que nós estamos dispostos a viver para o pecado acabar? O que nós estamos dispostos a sacrificar para o pecado acabar?
glória de Deus, esse congresso tem acontecido e isso é muito bom. Isso aqui é maravilhoso demais, gente. Isso aqui é bom demais. Vamos armar uma tenda aqui e vamos ficar por aqui, mas não é assim, não é isso que Deus quer. Que bom que você está aqui, que bom que eu estou aqui, que bom que você, como diz o pastor de manhã, se sacrificou para estar aqui. Você abriu mão de alguma coisa para ouvir a voz do Senhor te falar. Você está entregando alguma coisa para Ele, você está colocando alguma coisa no altar dEle. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus é recompensador daqueles que o buscam. Deus tem recompensa para te dar por esse tempo que você dedicou para vir à casa do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, para se derramar na presença dEle, para louvar o nome dEle, para glorificá-lo. Deus te vê, Deus te chama, Deus te atrai. Mas tem algo que é necessário acontecer. Eu quero dizer uma coisa para você: deixa o Espírito te levar. Existem águas que dão nos joelhos, existem águas que dão nos artelhos, existem águas que dão nos lombos, mas tem águas profundas. Eu quero convidar você a dizer para o Espírito Santo: eu quero nadar, Senhor, eu quero nadar, eu quero beber do teu rio, Senhor, sacia a minha sede, lava o meu interior, eu quero fluir em tuas águas, eu quero crescer, eu quero desenvolver, eu quero voar, eu quero impactar, eu quero sustentar. Quantos missionários você quer sustentar? Porque antes eu queria sustentar, depois Deus falou para mim: agora você vai ter oportunidade, minha filha, de viver. Você não vai só enviar, você vai ser enviada. É você vai ter a oportunidade de viver, você vai ter a oportunidade de experimentar o que outros têm experimentado de mim. Você vai se regozijar, você vai celebrar, você vai experimentar milagres. E vou dizer uma coisa para você: que tempo bom, que vida boa, em missões, vendo vidas sendo curadas, tocadas, transformadas. Tive que abrir mão, e estou aberta para aquilo que o Senhor, para a direção que o Senhor apontar, porque Jesus tem coisas lindas para te dar. Jesus tem coisas lindas para te dar. Jesus tem coisas lindas para te dar. E cada vez que você aprender a entregar, cada vez que você aprender a sacrificar, cada vez que você disser sim ao Senhor, o Senhor vai dizer sim para você. Diga sim para Ele. Diga sim, coloca tudo, coloca a sua casa, coloca a sua família, coloca seus filhos, coloca seu marido, coloca a sua posição, coloca tudo na direção dEle, tudo na mão dEle. É o tudo, porque Ele te deu tudo, porque Ele te deu Jesus, porque com Jesus o reino te alcançou, porque com Jesus a coisa vai funcionar. Mas Ele não vai te atropelar, Ele vai te convencer, e Ele é muito bom nisso, pode ter certeza disso. Eu estou aqui para testemunhar para você que eu estou à disposição do reino. Eu estou à disposição dEle. Eu nasci para a honra dEle, para a glória dEle, para o louvor dEle. Eu nasci para louvar, eu nasci para cantar, eu nasci para pregar, eu nasci também para servir. E o que for preciso fazer para o reino crescer, para o reino avançar, é nesse lugar que eu quero estar. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu não sei o que você faz na sua vida. E se você não sabe como começar, vem falar com a gente, porque eu tenho muitas ideias boas para te dar, de como que você vai servir mais ao Senhor. Mas tem um ponto. Tem uma coisa assim, algo precisa. Tem um marco. E Jesus está aqui hoje para te marcar. Jesus está aqui hoje para te marcar. Eu quero convidar você que quer ser marcado por Ele. Eu quero convidar você que quer ousar nesta manhã, que
quer ousar deixar o vento do Espírito soprar e quer se doar para Ele. Quem aqui quer se entregar para Cristo? Mas eu não estou falando da sua primeira entrega. Eu fiz uma primeira entrega, eu tinha 9 anos de idade. Eu fiz minha entrega, eu entendi, eu me arrependi, eu confessei meu pecado, eu recebi o Senhor como meu Senhor e Salvador. Eu tive a certeza dos meus pecados perdoados, eu tive a certeza da presença de Deus comigo. Mas eu estou falando de uma entrega mais pessoal. Eu estou falando de uma entrega, de uma nova entrega. Eu quero convidar você a orar. Eu quero que você saia do seu lugar. Porque você está se entregando para Ele, você não está se entregando para mim. Eu só vim aqui te convidar. Eu só vim aqui comunicar, eu só vim aqui dizer para você que esse é o melhor lugar para você estar. E eu quero dizer para você das coisas lindas que você pode experimentar com Ele. Se você quer vir à frente, você pode vir. Se você não quiser, se quiser se levantar onde você está, se levanta onde você está. Mas busque algo novo dEle, você e Ele. Você está fazendo isso para Ele, é para a glória dEle. Ele vai falar com você, e Ele vai tocar em você, e Ele vai se revelar a você, e Ele vai se manifestar em você, e Ele vai fazer de você um vaso novo. Ele vai dizer algo novo para você. Ele tem vida para te dar, Ele tem direção para te apontar, Ele tem renovação para te entregar. E cantas, reblabaxeres, e cantas, riandas, ricantas, riandas, ricantas, riandas, ricantas. Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está aqui por você, Ele está aqui para você, Ele está aqui com você, Ele é com você, Ele é Deus presente na sua casa, na sua família, na sua história. Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é Senhor. Você está aqui por Ele, você está aqui para a glória dEle. E se você já tem um chamado, se você já fez uma entrega, vem aqui, coloque a mão sobre a pessoa que está se ajoelhando diante dEle. Ministre sobre a vida dela, abençoe a vida dela, porque ela está entregando, ela está se entregando ao Senhor. Ela está abrindo mão, ela está abrindo mão, e ela está abrindo mão para que o Senhor possa controlar. Ela está entregando, entrega, 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 entrega. Hoje é dia de entrega, é dia de entrega, é necessária. Há uma entrega que precisa acontecer no seu eu, há uma entrega que precisa acontecer, há uma entrega que vai começar em você, e onde muitas vidas serão abençoadas, muitas vidas serão renovadas, muitas vidas serão levantadas, muitas vidas serão erguidas, muitas vidas serão dirigidas, muitas vidas serão direcionadas, muitas vidas serão arrancadas das mãos do diabo, a partir daquilo que você dá ao Senhor, a partir daquilo que você entrega, a partir daquilo que você entende, a partir do momento que o reino está em você, e você está nele, e você vive para Ele, você faz para Ele, você não faz para você, você faz para Ele, você faz para a honra dEle, você faz para a glória dEle, você faz por Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas.